Ô, bem-vindo a mais um Legado em Casa, 7h10 da manhã, de segunda a sexta. Então aqui, ó, já pega o canal aqui, curta, compartilha, enfim, coloca o sininho, manda para outras pessoas aqui em casa, todos os dias uma mensagem para transformar a sua vida, ó, desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Antes de qualquer coisa, se você ainda não fez nos vídeos anteriores, faça lá, faça aqui também. Deixa uma mensagem, escreva lá, gostei, tá legal, coloca uma dúvida, quer uma ferramenta de gestão? Escreve aqui que eu te envio, deixo disponível aqui. Então vamos fazer esse negócio ecoar por todos os lados, aqui no Legado em Casa, na minha casa, na sua casa, enfim, para gerar intimidade aqui, relacionamento. O tema de hoje, conversas difíceis. BR, a gente precisa aquecer aqui a mão aqui, ó. É um negócio difícil demais, amigo, viu? Difícil. Bispo, é difícil. As pessoas não querem ter conversas difíceis. Só que conversas difíceis te levam para um outro patamar. Conversas difíceis fazem as pessoas avançar. Olha aqui, ó. Toda cultura tóxica é resultado de conversas que nunca aconteceram. Toda empresa que não avança é porque não tem conversas difíceis. Uou! A gente precisa pensar muito nisso daí. Talvez você chegue na sua casa cansadão, né, você é homem ou você é mulher, e aí seu esposo ou a sua esposa quer ter aquela DR, aquela conversa difícil, você foge dela. Amigo, amiga, deixa eu falar para você, é necessário. Você pode fugir por um momento, falar assim: "Ah, eu vou tomar um banho, daqui a pouco a gente conversa", mas não vai fugir pela vida não. Toda vez que a gente não tem conversa difícil, a gente não tem alinhamento. Alinhamento é importante. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele é um líder de uma área bem legal, tal. Eu falei assim, ó, precisa canalizar os seus liderados. O que é canalizar? A água está sendo espalhada para todo lado, sem direção. Canalizar é colocar um direcionamento. Quando eu faço isso com a água que está sendo espalhada, eu aumento a velocidade da água, eu aumento o fluxo de água. Eu falei para ele, canaliza, né? Canaliza. Como que eu vou canalizar? Tendo conversas, e às vezes serão conversas difíceis. Canalizar é dar direção para as pessoas. Então, assim, é deixar legado para as pessoas. Então eu preciso entender, o silêncio cria permissões invisíveis. O silêncio traz dor. A gente não pode ter isso daí em mente. "Ah não, vou ficar quieto, o tempo vai me ajudar", o tempo não vai ajudar. Anota aí, ó, pega o papel e caneta e anota. O tempo não soluciona problemas. O que soluciona problemas são conversas difíceis, mesmo quando eu não quero. É isso daí. Vamos para alguns pontos que são fundamentais. Anota aí. Número 1, clareza é amor em forma de liderança. Jesus é o expert, né? A Bíblia fala que Deus é amor e que ele amou o mundo. Então o que eu preciso? Ter clareza para poder amar e transformar as coisas. Evitar os confrontos parece ser uma bondade, mas produz confusão. Quando eu não tenho confronto, quando eu não tenho conversa difícil, eu deixo a pessoa pensar o que ela quer. E quando ela pensa o que ela quer, responde para mim, responde. Quando você pensa o que você quer, geralmente você pensa numa coisa ruim ou negativa. Ninguém pensa o que quer numa coisa boa. Às vezes o problema está aqui na nossa cabeça, porque a gente, ai, o que estão achando de mim? Ai, ele não olhou para mim. Ai, ele não fez isso. Pessoas preferem a verdade do que ficar sendo cozinhada. Verdade de forma respeitosa, verdade de forma constante, verdade. Não é tapinha nas costas, não. Então, o que que a gente precisa fazer? Vamos gerar uma aplicação prática aqui, ó. Corrigir comportamento rapidamente é importante, mas não é corrigir a identidade. Você não tem poder, não. Você não tem liberdade, então, assim, para ficar corrigindo a identidade. Você tem poder, liberdade para corrigir comportamento. Então, assim, você precisa entender isso. Agora, se você é desorganizado,
que vai gerar? Atrasos, conflitos, falta de comunicação. Aí você vai corrigir o quê? Então, você precisa ser o quê? Exemplo. Você precisa dar o exemplo, ter clareza nisso daí. 2, o timing correto, o tempo certo. Ó, presta atenção aqui no relógio, o tempo certo. Tem gente que dá feedback tardio, tem gente que espera, sei lá, acumular um monte de coisa para poder. Isso daí gera frustração na pessoa. Às vezes, você precisa fazer uma avaliação do seu time, se ele é maduro ou não. Se eu tô com um time muito maduro, sabe assim? Feedback na lata, pá! Se eu tô com um time um pouco menos maduro, feedback em 24 horas. Sabe assim? Para você também digerir e saber como que você vai falar. Mas não joga esse negócio, não, um dia vai acontecer, daqui um mês você fala, daqui 6 meses. Na época do feedback, lá no final do ano, você vai falar, não, a pessoa vai esquecer, ela não vai corrigir. O que eu preciso? Conversas difíceis gera correção, alinhamento, direcionamento. Então, o timing precisa ser correto. 3, ponto número 3. Escuta antes da correção. Escuta o ponto de vista. Dê a oportunidade para a pessoa falar, dê a oportunidade para ela dar a versão dela. Às vezes a correção, ela é só um ajuste fino. Às vezes é um pá! Você vai ter que chegar lá e mudar mesmo. Então, grande parte dos conflitos nasce de interpretações erradas. Quantas vezes eu já pensei coisas que não tinha nada a ver. Não tinha coisa da minha cabeça. Sabe assim, a pessoa não falou, ela não demonstrou, ela nada. Só porque ela não olhou para mim, eu acho que ela já está chateada, magoada, que ela vai, meu chefe vai me mandar embora. A gente precisa entender. Deixa eu trazer um livro aqui. Esse livro é fantástico. Inteligência Positiva. Por que só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam o seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Esse livro aqui tem um link aqui dentro dele que gera exercícios, que você vai fazer testes, e esses testes vão te confrontar, vão te alinhar para você alcançar melhores resultados. Tenha conversas difíceis. Deixa eu trazer um quarto aqui para você. Construção de solução conjunta. Líder não impõe apenas uma solução, constrói compromisso. Eu construo alianças, eu coloco. Sabe, já viu corrente, né? Corrente é feita de elos, né? Os elos vão se agarrando. Tem líder que pega os elos todos de ferro, vamos colocar assim, só que ele coloca um elo de plástico. A corrente, para ser quebrada, só precisa de um elo fraco. Às vezes é você que é o elo fraco, você precisa construir melhor. Às vezes a conversa que deveria ter acontecido não aconteceu, torna o seu time o elo fraco, e aí não vai avançar. Então eu preciso entender isso, gerar responsabilidade, compromisso, né, sem imposição, mas trazer para as pessoas. Olha aqui, ó, o que você acredita que precisa mudar daqui para frente, você precisa fazer para mudar. Então assim, o que eu preciso mudar? Anota. Anota o que você precisa mudar e coloca em prática. Tem uma ferramenta que chama FCO. F de faca, C de casa, O de organização. FCO. Fato. Qual que é o fato? Aconteceu, não aconteceu? Eu que estou pensando. Fato. C. Consequência. Qual é a consequência? Pessoal, tem tamanho de consequência. Então eu preciso entender se tem consequência ou não tem consequência. Qual é o tamanho dessa consequência? Essa consequência vai ecoar por quanto tempo? Vai atingir quais pessoas, quais clientes, quais times, qual empresa, organização, enfim. E orientação futura. Oriente para não acontecer o mesmo. Oriente para evitar problemas. Oriente para poder fazer esses ajustes e, de alguma maneira, esses ajustes precisam acontecer com conversas difíceis. Não fuja de conversa difícil. Conversa difícil é posicionamento para o sucesso. Anota isso. Conversas difíceis é posicionamento para o sucesso. Pessoas fracassam em querer se esconder e a gente não pode se esconder. BR, vai ter conversa difícil com a esposa? Vai. Vai ter conversa difícil com o sócio? Vai. Vai ter conversa difícil com o cliente? Vai.
Fugir é não avançar. A gente precisa ter conversas difíceis. A gente precisa ter conversas difíceis para poder gerar o quê? Alinhamento, direção. Conversas difíceis, muda na sua cabeça aí, gente, você, ó, muda. Presta atenção em mim. Conversas difíceis são combustíveis. É um combustível para você se organizar melhor. Eu tenho conversas difíceis para me organizar melhor. Deixa eu deixar um versículo aqui. Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Antes, eu gosto desses termos assim, sabe? Antes, é tipo assim, presta atenção, antes de qualquer coisa, seguindo a verdade em amor. Para de enganar, hein? Para de fazer besteira. A verdade de um jeito, em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então assim, ó, vou seguir a verdade em amor e vou crescer. Crescer nos meus valores, crescer nos meus propósitos, crescer na minha família, crescer na minha casa, crescer na empresa, mesmo com conversas difíceis. Isso daí vai fazer você acelerar. Por que o leão é o rei da selva? Fala aí para mim, por que ele é o rei da selva? Porque ele se posiciona como um rei da selva. Onde ele chega, bate a pata dele lá, ninguém fica por perto. Por mais que as hienas tentam destruir, ele sabe quem ele é. Então, ó, você não vai ser hiena, né? Você é o leão para poder fazer com verdade, com amor, com carinho e transformar o mundo. Que esse legado em casa possa ser um combustível para você ter conversas difíceis, mas para você avançar na vida. Um grande abraço.